Oi pessoas, sejam bem-vindos ao Quadrado. Muito provavelmente, você já deve ter visto na mídia, assistido em filmes ou mesmo ouvido relatos de alguma pessoa sobre coisas estranhas que surgem aos céus. Este tema tem causado muita discussão entre acadêmicos e curiosos. O que são essas coisas que vemos ou são vistas no céu? De onde esses objetos vêm? Nesse vídeo, vamos nos aprofundar no tema e mostrar para você tudo o que você precisa saber sobre OVNIs ou discos voadores. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, badale o sininho para receber as notificações e bora lá ver OVNIs no céu conosco. E por fim, descobrir juntos se OVNIs ou discos voadores de fato existem? Muito provavelmente você já viu um OVNI. OVNI é a sigla para Objeto Voador Não Identificado, ou seja, qualquer coisa que você vê no céu e não conseguir identificar pode ser classificado como OVNI. De um saco de mercado voando, um balão ou até mesmo uma aeronave, se você não consegue identificar sobre o que se trata, aquilo será classificado como OVNI. Pela denominação, então, pura e simplesmente, OVNIs existem. A primeira vez que o termo disco voador foi utilizado foi em 1947, quando o piloto Kenneth Arnold teria avistado no dia 24 de junho de 1947 9 objetos voadores discoides não identificados sobre o Monte Rainier. Posteriormente, em 1956, no âmbito do projeto Livro Azul, no intuito de substituir as palavras discos voadores, o termo OVNI, ou em inglês UFO, foi criado pelo capitão da Força Aérea Americana Edward J. Rupert. Dito isso, não vamos nos prender à questão da nomenclatura pura e simplesmente. Vamos nos aprofundar e aqui relatar as supostas origens desses objetos. Separamos, portanto, 8 hipóteses mais comuns apresentadas tanto pelos céticos quanto pelos estudiosos do fenômeno sobre a origem dos OVNIs. Cabe ressaltar que os pesquisadores sérios do fenômeno, os chamados ufologistas, procuram extrapolar todas as explicações razoáveis antes de declarar que o objeto captado se trata de algo desconhecido ou não identificado. De acordo com os ufologistas, que são os profissionais que estudam esse tema, 85 a 70% dos casos, depois de investigados, são identificados como fenômenos mundanos ou naturais. Para uma parcela entre 25 e 30% dos casos estudados, não se encontra uma explicação plausível. Não há o que se discutir. A ciência ainda não detém todo o conhecimento sobre os fenômenos que ocorrem no universo, mas existem fenômenos poucos conhecidos pela população em geral, que quando se manifestam, acabam por ser confundidos com um OVNI. Grande parte das visualizações são justificadas como fenômenos naturais de reflexão da luz nas nuvens ou reação de gases presentes na nossa atmosfera a determinadas condições climáticas. Drones têm despontado como o número 1 das justificativas. Suas luzes e agilidade em voo, permitindo muitas vezes uma capacidade de manobra não convencional ao que se acostumou a ser visto no céu pela população em geral, é responsável pela sua não identificação quando em voo. Mas o velho balão, tem sido uma explicação satisfatória para grande parte das aparições de OVNI nos céus de todo o mundo. Principalmente os balões modernos, que costumam voar à noite iluminados de dentro para fora, como é o caso dessas imagens. OVNI visto no céu de São Paulo, cujo mistério havia sido promovido despretensiosamente por uma empresa de publicidade. Essa hipótese adentra aquela vertente dos segredos militares das grandes potências do mundo ou conglomerados industriais. Afinal, aeronaves em desenvolvimento, mesmo que secretas, têm que voar um dia para testes. Repare essas aeronaves. Se você as visse no céu e não as conhecesse, conseguiria identificá-las? É sabido na história que muitas dessas aeronaves mais secretas do governo americano, por exemplo, demoram algo em torno de 20 anos para se tornarem públicas. Se considerarmos que temos centenas de nações pelo mundo, seria plausível admitir que parte desses objetos podem vir a se tratar de aeronaves experimentais em teste pelas diversas ou uma das diversas nações espalhadas pelo mundo. Veja essa foto. Um avião-tanque abastece um OVNI em pleno voo enquanto é escoltado por outros 2 caças. Você reconhece essa aeronave? Foi fotografada em agosto de 1989 na Inglaterra por Chris Gibson, um observador da Royal Observer,
de uma plataforma de gás no Mar do Norte. Recentemente, a aeronave vem se tornando pública. Ainda há muita dúvida a seu respeito, mas aí está ela. Assim como outras aeronaves onde seu design revolucionário pode ter angariado muitas dúvidas a quem as encontra nos céus. De agora em diante, estamos entrando no tópico mais sensível, mas também mais comum quando o assunto é objeto voador não identificado. Falou de OVNI, as pessoas correlacionam quase que imediato a ser de origem extraterrestre. Esse tema é comumente explorado por Hollywood e outros produtores cinematográficos pelo mundo. Nesse processo de origem, o objeto que estamos vendo nos céus foi fabricado em outro planeta, dentro de nosso sistema solar ou fora do mesmo, por uma civilização claramente mais avançada que a nossa e por uma razão que desconhecemos. Na narrativa, essa civilização se utiliza desses objetos para nos visitar, ou melhor, ao que parece no caso, nos observar e estudar. Acredita-se que o universo seja infinito. O universo observável tem um raio de cerca de 46 bilhões de anos-luz, com pelo menos 100 bilhões de galáxias. Nós vivemos em uma delas, a Via Láctea, e cada galáxia tem em média centenas de bilhões de estrelas, sendo que apenas pouco mais de 5.000 são visíveis da Terra a olho nu. Muitas destas estrelas são parte de um sistema solar e só na nossa galáxia há pelo menos 17 bilhões de planetas rochosos parecidos, de alguma maneira, com a Terra. Astrônomos consideram que em cada 6 estrelas contenha um planeta rochoso, como o nosso em sua órbita. Em 1961, o astrônomo e astrofísico Frank Drake formulou uma equação para estimular o número de civilizações extraterrestres ativas somente na Via Láctea. Essa fórmula ficou conhecida como a Equação Drake. Em uma visão conservadora, chega-se à conclusão de que somente aqui na nossa Via Láctea deve existir cerca de 2 civilizações inteligentes e capazes de se comunicar via rádio com a nossa espécie. Sem contar que até 2015 já havíamos descoberto algo em torno de 10 planetas similares à Terra. Contudo, para esses objetos chegarem em nossa órbita, eles têm que primeiro vencer as distâncias interplanetárias, distâncias essas que a humanidade hoje apenas teoriza como poderá viajar. Nosso veículo mais rápido é a sonda Voyager 1, que viaja a cerca de 278.000 km por hora. Isso ainda é muito lento. Uma viagem a esta velocidade nos custaria 16.300 anos para chegar no sistema planetário mais próximo ao nosso, o de Alpha Centauri. Agora, se esses seres vivem dentro do nosso sistema solar, em alguma lua ou planeta, nesse caso não seria tão difícil alcançar nosso planeta. Só em órbita de Júpiter existem 79 luas, então uma viagem que duraria milhares de anos duraria apenas meses de Júpiter até a Terra. E os extraterrestres têm essa questão da distância para vencer, isso não seria problema para aqueles que já vivem em nosso planeta, mas não na superfície, dentro dela. Essa teoria surge por volta de 1946, no desenrolar de uma operação da Marinha dos Estados Unidos chamada High Jump. Organizada pelo almirante Richard Byrd e liderada pelo contra-almirante Richard Cruzen, a maior expedição à Antártida realizada até aquele momento. No desenrolar da missão, o almirante Byrd da Marinha voou diretamente para o Polo Norte, só que em vez de passar por cima do polo, acabou entrando no interior da Terra por intermédio de uma gigantesca caverna. Em seu diário, ele conta que ao adentrar ao interior oco da Terra, viajou 2.700 km sobre as montanhas, lagos, rios, vislumbrando uma vegetação verde e vida animal. Dentro em pouco, ele foi recebido e posteriormente sua aeronave escoltada até um local seguro para pouso, chamado Agartha, por um tipo de aeronave que jamais tinha visto antes. Desta maneira, esses objetos podem se tratar dessas aeronaves que, no caso, não possuem origem extraterrestre, e sim intraterrestre. Outros pesquisadores defendem a hipótese que os OVNIs viajam para a Terra por intermédio de portais dimensionais, viajando, portanto, da 4ª ou 5ª dimensão para a nossa dimensão. Nesse caso, a origem dos objetos seria outras dimensões e, por conta desse fato, como enxergamos em 3 dimensões, não conseguimos uma visão clara do objeto nos céus, que, portanto, estariam sempre desfocados ou teriam uma aparência achatada, pelo fato de não conseguirmos enxergá-los adequadamente a real dimensão daquilo que estamos vendo. Não é uma das hipóteses mais discutidas, mas está valendo.
Alguns pesquisadores afirmam que os OVNIs são, na verdade, máquinas do tempo e têm origem no futuro distante da humanidade, onde seus tripulantes são nós, humanos, só que devidamente evoluídos devido ao tempo que se deu aqui na Terra. Essa também é uma das alternativas menos comum, mas que tem ganhado notoriedade nos últimos anos. A premissa é de que esses objetos são, na verdade, ilusões criadas por demônios a fim de confundir a humanidade. Nessa hipótese, essas ilusões são projetadas a fim de destruir a fé das pessoas em Deus, pois a maioria das religiões pelo mundo defendem que Deus apenas fez os homens à sua imagem e semelhança, e mais nenhum outro povo pelo cosmos. Atualmente, esses objetos estão constantemente sendo avistados por diversas pessoas pelo mundo, captados por câmeras de celulares. Aliás, devido aos celulares, o número de fotos de OVNIs cresceu muito pelo mundo, pois hoje em dia, grande parte da população mundial porta uma câmera de bolso em seu telefone, onde há 20 anos atrás a realidade era outra. Uma fatia mínima da população carregava câmeras consigo sem um propósito específico. Fotos e vídeos militares monitorando e perseguindo tais objetos vêm sendo liberados por agências de inteligência por todo o mundo. O fato é que o fenômeno OVNI é sim real, e arriscamos dizer que todas as 8 premissas apresentadas nesse vídeo devem ser consideradas como uma hipótese plausível. Citando Hamlet de William Shakespeare, há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Bom, pessoas, essa foi nossa análise quadrada sobre a existência de OVNIs. Você curtiu? Se curtiu, por favor, dá seu like aqui embaixo. Se não curtiu, deixe seu dislike. E você, acredita que OVNIs existem? Tem alguma hipótese que não comentamos aqui sobre sua origem? Já viu alguma coisa nos céus? Nos conta aqui embaixo nos comentários. Vamos nessa e até a próxima. Valeu!